Quem é o traidor da nação brasileira? O ex-juiz Sérgio Moro ou Jair Messias Bolsonaro? O fato é que tínhamos dois grandes homens lutando por um Brasil melhor, mas um embate entre os dois revelou ou o Jair Messias Bolsonaro é um corrupto ou o ex-juiz Sérgio Moro ele é uma pessoa egoísta que não age pela moralidade. Mas eu peço, por favor, mantenha-se nesse vídeo, entenda a tecnicidade das coisas e não tenha uma atitude precipitada, comentários sem fundamentos e conclusões que são inverídicas. Aqui temos o ex-juiz Sérgio Moro, que trabalhou 22 anos como magistrado de forma totalmente corajosa, revelou para o Brasil que existem homens sérios de toga. Foi responsável pela condenação do Lula. O lavajatismo ganhou uma força enorme com esse juiz aqui e com certeza ele espelhou milhões de pessoas Brasil afora. E aqui um ex-deputado federal, um ex-vereador que de forma quase que sozinha lutou contra a corrupção. É unânime que ele nunca se voltou para atos ilícitos no seu cargo como vereador e como deputado. Demonstrou para a sociedade brasileira que a bandidolatria não é boa e como presidente da República estava tirando o Brasil do caos. Mas agora com essa pandemia com certeza teremos números não tão bons como esperávamos através do governo Jair Messias Bolsonaro. Dia 24, sexta-feira, foi criada uma das maiores crises já vistas no Brasil em questão ministerial e o presidente da República em exercício. O ministro, na época, Sérgio Moro, acusou categoricamente o presidente da República de alguns fatos, tal como interferência na Polícia Federal, que é um órgão autônomo, pelo menos legalmente, e também um órgão de Estado, é um órgão de interesse da sociedade, não propriamente do governo, fazendo com que o diretor-geral fosse ali exonerado, a pedido ou não a pedido, apenas por motivos sem fundamentos, por coisas pessoais. Também ferindo na carta branca que ele teria recebido, Sérgio Moro, em 2018, alegando que o presidente da República não dava mais a permissão para que ele tivesse a livre nomeação dos seus homens, das pessoas ali de competência dele. Mas um fato é que, legalmente, desde 2014, já é da competência do presidente da República a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, mas obviamente nós conservadores nós queremos motivos fundamentados para qualquer troca brusca que venha ali poder até mesmo gerar uma colisão de direitos em um órgão de Estado. Então, de forma bastante surpreendente, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão do seu cargo, fazendo com que o presidente da República fosse acusado, pelo menos pela grande mídia, por movimentos de crimes de responsabilidade e crimes comuns. O Sérgio Moro foi na Globo, também tinha sido antecedido pela Folha de São Paulo e demonstrou ali que tinha provas contra o presidente. Ele foi depor na Polícia Federal e ontem nós tivemos acesso publicamente ao seu depoimento. E parece que houve ali um recuo na interpretação dos atos da presidência da República, que o Jair Bolsonaro ele não cometeu crimes, ele cometeu atos que deveria ser investigado pelo Ministério Público. Isso desencadeou inúmeros problemas em viés diferentes para o Brasil, tanto na perspectiva econômica, tanto na perspectiva de estabilidade política. Gerou uma crise institucional que até mesmo movimentos suprapartidários como o MBL, Movimento Brasil Livre, que um dia eu fiz parte, ano passado eu saí por discordar das suas ideias, eles pediram impeachment, admissibilidade do impeachment do Jair Bolsonaro, sob fulcro também das acusações do Sérgio Moro, que tinha ali posto o presidente da República como um criminoso, uma pessoa que tinha cometido crimes comuns e crimes de responsabilidade. Mas no depoimento do Sérgio Moro, ele próprio disse que não tinha acusado o presidente de nenhum crime, que caberia à PGR investigar e concluir se as condutas do Bolsonaro eram ilegais. Então, argumentar agora um impeachment hoje do Bolsonaro sob as falas
do Sérgio Moro, que ele disse que o presidente é criminoso, é no mínimo contraditório, porque o mensageiro está dizendo que não acusou o presidente da República. Então você utilizar isso para a admissibilidade de um impeachment é no mínimo precipitado e não utiliza os ideais conservadores de ceticismo e prudência. O cerne da questão, com certeza, continua sendo a Polícia Federal. Teria o presidente em exercício motivos para discordar do Valeixo e de outros agentes e delegados da Polícia Federal? Eu, como mensageiro, tenho que transmitir aqui os argumentos e vocês, interlocutores, absorverem e terem as devidas conclusões fundamentadas. É o seguinte: Adélio tentou matar o Jair Messias Bolsonaro ali em Minas Gerais, quando o Bolsonaro era presidenciável. E a conclusão do inquérito da PF é que o Adélio agiu sozinho. Eu, como policial militar, não com uma experiência vasta de 30 anos de carreira, eu tenho ali algumas discordâncias, dúvidas, melhor, vou colocar dúvidas. Mesmo com testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? Aquela pessoa que presencia o fato, viu o fato. Testemunhas disseram que Adélio não estava sozinho. Isso é um fato. Cabe vocês interpretarem. Pelo histórico financeiro do Adélio, de viagens, de compras, hospedagem, é muito estranho ver que Adélio não tinha nenhuma condição monetária forte, estava fazendo ali logísticas ali de forma questionável. Será mesmo que ele estava agindo sozinho? E o fato que eu mais acho estranho, como estudante de direito, é saber que advogados são caros, são caríssimos. E 3 advogados, uma equipe de advogados, viajando o Brasil todo, prestando entrevista e de forma bastante rápida, espontânea, eles terem se apresentado como advogados do Adélio, de forma inusitada assim, após o ato de tentativa de homicídio ao presidenciável Jair Bolsonaro e não cobrarem nada, é algo que gera uma dúvida muito grande. Quem está pagando isso? Quem está pagando as viagens? Quem está pagando a alimentação? Ah, mas eles estão ganhando visibilidade, mas de forma tão rápida assim, já se apresentar, já ter ali todas as medidas plausíveis, eu acho muito estranho realmente. E o Jair Messias Bolsonaro, que foi a vítima, ele discorda da conclusão do inquérito da Polícia Federal. O caso do porteiro com certeza gera um desconforto não apenas para o Jair Messias Bolsonaro, mas para qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade. É o seguinte, o caso Marielle. Os supostos assassinos da Marielle, eles se encontraram com Rony Lessa, que também está sendo acusado de matar a ex-vereadora do Rio de Janeiro. E quem autorizou a entrada no condomínio dos assassinos, dos supostos assassinos da Marielle, foi o Bolsonaro via um porteiro que foi investigado ali pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sendo que o Bolsonaro sequer participou de meio de campo, de transação alguma. Na época e no horário que eles haviam entrado no condomínio do Bolsonaro para conversar com Rony Lessa e organizar o assassinato da Marielle, o Bolsonaro estava em Brasília, em uma sessão ordinária, com o dedinho ali, comprovando foto, entrevista. Então é impossível, humanamente, o Bolsonaro ter ali a presença na sua casa e ter autorizado via porteiro a entrada dos supostos assassinos da Marielle. E o porteiro, de uma forma bastante estranha, disse: olha só, quem autorizou os assassinos, os supostos assassinos da Marielle, deles entrarem aqui para conversarem com o Lessa, foi o Bolsonaro, sendo que nas escutas sequer o porteiro estava presente ali no fato, sequer o Bolsonaro também estava, e quem autorizou a entrada foi o Rony Lessa. Então foi uma acusação bastante estranha, que com certeza queria descredibilizar o Jair Bolsonaro. E quem teve que desvendar isso tudo de forma particular foi o Carlos Bolsonaro. Então, o Bolsonaro acredita que o trabalho ali do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro não está sendo como deveria ser. Agora, cabe vocês interpretarem se o Bolsonaro está certo ou está errado em querer trocar o superintendente, que agora sequer foi trocado por ele, foi trocado pelo novo diretor-geral, alavancando para um cargo nacional e não apenas regional. Eu me preocupei muito nesse vídeo em mostrar os argumentos de ambas as partes e vocês terem uma conclusão fundamentada, não utilizando fanatismo
da desonestidade para concluírem as suas finalizações, o que gera para mim uma insatisfação monumental. São partidos, por exemplo, de esquerda, que solicitam a admissibilidade do impeachment do Bolsonaro sob fruto de inúmeras coisas inexistentes, apenas tentando fazer o terceiro turno. Seja você a favor do Sérgio Moro ou do Bolsonaro, eu vou pedir para você deixar aqui nesse vídeo seus comentários, mas os argumentos de impeachment hoje do Jair Messias Bolsonaro beiram a ilegalidade e apenas estão banalizando a ferramenta de impeachment.